Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer um vídeo mais reflexivo, porque faz 3 anos que Madre Teresa de Calcutá foi canonizada e eu gosto muito de muitas reflexões dela, porque quem trabalha com as pessoas necessitadas normalmente tem uma visão muito simplificada da fé, não no sentido no sentido de não complexibilizar tanto a fé, colocar a fé em prática, né? E dessa forma traduz no dia a dia, com palavras, com gestos, o que Cristo veio nos ensinar. Então eu queria fazer um vídeo hoje mais reflexivo, apesar de eu achar que isso também é defender a fé católica, a que esse canal se dispõe, porque defendendo a boa prática dos cristãos, dos católicos, nós defendemos a Igreja Católica. Então eu acredito que não basta só a gente levantar os problemas, como a gente faz muitas vezes aqui e vai continuar fazendo, mas em alguns momentos a gente precisa ter um refresco dos bons exemplos e acreditar que apesar de tudo que existe que possa nos desanimar, né, nos tirar do caminho, de alguma forma existem muito mais motivos para nos animar. E esse vídeo pretende fazer isso conosco. Então vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa reflexão que a gente vai fazer está baseada na Pergunta e Responderemos de número 411, de 1996, em que Dom Estevão Bittencourt vai com todo o amor e admiração comentar a respeito de Santa Teresa de Calcutá. Na verdade ela ainda não tinha sido canonizada, obviamente, foi canonizada em 2016. E engraçado que ele ressalta uns traços que são muito parecidos com os que eu vejo nele, né? Ele era bem franzino, bem magrinho, e ele fala isso dela, né? Que tem um grande porte espiritual para um corpo franzino. Exatamente o que eu vejo nele, né? Um homem gigantesco e desse tamanhozinho, né? E todo magrinho e tal. Então ele vai falar isso dela. Então eu vejo muita identidade entre os dois. Óbvio que eu acredito muito na santidade do Dom Estevão Bittencourt. E confesso a vocês que eu peço muita intercessão dele para a minha vida e já tive algumas experiências muito fortes. E continuo tendo e continuarei tendo, se Deus quiser. Então, vamos lá. A Madre Teresa de Calcutá, a gente ouve muito falar dela, mas eu quero ressaltar aqui um ponto que eu acho fundamental, né? E provavelmente vocês já ouviram falar, que é a questão da oração. Então, assim, a reflexão que eu faço sempre, para tudo que eu tenho assim na minha vida, o que eu me disponho, sempre a oração em primeiro lugar. Você pode partir para a ação se a ação for, vamos dizer, emergente, né? E você tiver que fazer alguma coisa naquele momento, mas então reze depois, ore depois por aquilo que você fez, mas nunca deixe de orar. Eu queria passar uma experiência aqui de grupos que já fui dentro da igreja, ou coisas que participei, em que as pessoas estavam atrasadas 15, 20 minutos, e enquanto estavam atrasadas, os que estavam presentes não rezavam. E eu ficava pensando assim, meu Deus, nesse tempo já dava para ter rezado um terço. Por que os grupos da igreja, as pastorais, não rezam quando fazem uma reunião, não rezam um terço? São 15, 20 minutos que você vai estar ganhando em frutos para aquela ação que está se pretendendo fazer, a construção de uma igreja. Né? Eu vejo muita gente pedir ajuda, doação, mas não pedem. Orem, coloquem isso como oração nas missas, né? Peçam pela construção dessa igreja, orem. Então eu vejo assim que existe uma certa, vamos dizer, onipotência do ser humano, né? Sem que ele pretenda fazer isso, não estou aqui acusando ninguém, mas que ele acha que vai conseguir fazer as coisas por si. E na verdade, como nós não fazemos nada por nós, o que nós fazemos vem através de Deus, só conseguimos fazer através de Deus se estivermos unidos com Ele, que obedecendo,
amando a Ele de todo o coração, isso é, sendo obedientes, pedindo a presença do seu Espírito e mantendo a oração enquanto aquilo for importante para aquela ação, né? Então, na verdade, a oração é sempre diária, mas eu digo quando você tem um objetivo específico. E ela fala muito disso aqui, ela fala muito mais disso do que das obras. Então, Dom Estevão também trouxe isso pra gente, até porque Dom Estevão, como a gente sabe, é um monge beneditino. Então, a regra é ora et labora, né? Ora e trabalha. Né? São Bento já ensina isso pra gente, né? Não existe trabalho sem oração e não existe oração sem trabalho. As coisas têm que caminhar juntas. Até ele diz, né? Quem trabalha também ora. O trabalho é uma forma de oração, desde que você esteja destinando aquilo a um objetivo maior. Maior do que o dinheiro, maior do que as coisas que você pode ter aqui. Então vamos começar. Na síntese que Dom Estevão faz, eu acho interessante passar aqui, já que a gente está falando dela, vamos dar uma introdução. Ele diz assim: Madre Teresa de Calcutá nasceu em 1910, na Albânia. Filha de pais católicos em país preponderantemente muçulmano. Em 1928 entrou na congregação das Irmãs do Loreto, na Irlanda, desejando ser missionária na Índia, onde tais irmãs tinham casa. Em Darjeeling, Índia, fez seu noviciado e proferiu seus votos. Em 1948, né, 20 anos depois de entrar na congregação, após ter lecionado Geografia e Catecismo num colégio das Irmãs de Loreto, em Calcutá, obteve a licença para se dedicar aos mais pobres dos pobres. Fundou então a Congregação das Missionárias da Caridade, que hoje conta com 6 ramos, uns ativos, outros contemplativos. A congregação foi aprovada pela Santa Sé em 1950, 2 anos depois, né? Nunca deixou de ser procurada por numerosos candidatos e candidatas, de modo que hoje está espalhada pelos 5 continentes. Então, óbvio que essas informações são de 1996, óbvio que isso pode ter aumentado, né? Eu não cheguei a me aprofundar porque eu acho que o mais importante aqui não é a quantidade das ações que ela fez e que frutificaram, obviamente vai frutificar para sempre, mas o ponto central aqui é esse que eu introduzi, que é a questão de se colocar em oração e colocar tudo nas mãos de Deus. Então, eu coloquei Santa Teresinha do Menino Jesus ali, porque ela pronunciava seus votos com 21 anos de idade, né? Ela nasceu em 1910 e pronunciou seus votos em 25 de maio de 1931. Ela escolheu como padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus e adotou o nome de Santa Teresinha, por isso Santa Teresa. Dom Estevão vai dizer que com muito empenho aplicou-se a nova tarefa, né, que ela assumiu saindo lá da congregação de Loreto, para cuidar dos pobres, e embora tivesse saúde fraca, era fortalecida por seu ânimo vigoroso e seu espírito de liderança pioneira. Encontrava estímulo na oração, pois tinha convicção de que a união com Deus é o segredo de toda atividade apostólica. Dizia que a santidade é obrigação de todos, a santidade é necessária a todos os homens e mulheres. Porque aí eu coloquei uma reflexão minha, né? Porque eu também leio isso e fico pensando que a santidade permite que Deus haja por meio de nós, né? Como Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos, né? Se você se separa de mim, o que acontece com o ramo? Vai secar. Então a santidade, que é o que nos une com Cristo, essa busca, né? Essa união com Cristo que nos torna santos em relação a Ele, pecadores com relação à nossa vida, né, terrena ainda. Essa santidade, ela é uma obrigação por isso. Porque Deus não te criou à toa, né? Você não é uma pessoa sem propósito. Então, a partir do momento em que você enxerga isso, Santa Teresa de Calcutá vamos dizer, é a via inspirada por Deus para todos nós, né? É um exemplo, óbvio que na grandeza e nas grandes graças que Deus acumulou a vida dela, e a cada um de nós cabe uma graça especial, e a dela foi essa. Mas ela mesma diz, a santidade é obrigação de todos, porque ela é necessária. Né? Porque as nossas obras nós vivemos para servir, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Por quê? Porque perde o seu propósito. E aí, em 1949, Dom Estevão comenta aqui, assumiu a nacionalidade indiana. E isso me veio assim com uma coisa, né, curiosa. Ela nasceu na Albânia, mas assumiu a nacionalidade indiana. E me veio na cabeça que a gente deve florescer onde Deus nos plantou.
né? E a nacionalidade para ela era o que tinha de menos importante. Mas é simbólico aqui a gente vê que ela criou as raízes onde Deus a plantou, né? E ali ela quis assumir a vida dela, né, humana, naquele lugar, naquele país. Então isso é muito importante. Às vezes a gente fica achando que tem que ir para um lugar distante, tem que fazer tal coisa. Não, aonde Deus te colocou, ali você tem que florescer. Então ela assumiu a nacionalidade em 1950, um ano depois. A Congregação dos Missionários da Caridade, que ela fundara em Calcutá, foi aprovada pela Santa Sé. E aí, 10 anos depois, né, em 1960, já havia 25 casas das irmãs na Índia, destinadas a mendigos, desabrigados, leprosos e crianças abandonadas. Em 1965, 5 anos depois, começa a primeira casa fora da Índia, que foi na Venezuela, eu desconhecia. Em 1966, começaram os homens a se unir a ela, que até então eram só irmãs, né? E aí eles fundaram um ramo dos missionários da caridade. Então são os homens fazendo o mesmo trabalho das mulheres. Em 1965, a congregação chegou à Austrália e fundou lá uma das casas. Em 76, olha como é que vai, né? O tempo vai passando e as coisas vão frutificando. Foi fundado o ramo contemplativo, que eram as Irmãs do Verbo. Então aí eu quero só dar uma pausa para dizer que a contemplação, como são as carmelitas, né? E certamente ela tem essa veia, porque ela, a padroeira dela, da missão dela é Santa Teresinha, são contemplativas. Elas oram e através da oração elas fazem. Então a gente tem que ter sempre essa ideia que a gente sempre tem que ter alguma coisa para oferecer, e a oração é algo que se oferece. Eu coloquei até aqui que a importância da oração é necessária para que se realize a obra, né? A importância da oração vem da necessidade da obra. Não acho que você vai fazer a obra sozinho, eu repito. Então é importante isso. E mais pra frente eu vou comentar uma outra prática minha com relação à oração, mas por enquanto fica essa reflexão. Atualmente, né, em 1996, o Estevão está falando aqui, a obra conta com 6 ramos: as irmãs ativas, as irmãs contemplativas, os irmãos ativos, os irmãos contemplativos, os padres missionários e os missionários leigos. Quem são os missionários leigos? São os voluntários ou assistentes doentes e sofredores. Olha que interessante. Eu vou chegar nessa história agora, que Dom Estevão vai dizer quem são esses missionários leigos que muitas vezes são doentes e sofredores. Ele vai contar que tem uma mulher chamada Jaqueline de Decker, que ela deixou a pátria para se dedicar à população carente de Madras, na Índia. E ao saber das intenções de Madre Teresa, ela aderiu à obra. E aí ela acabou caindo doente, teve um problema na coluna vertebral que a paralisavam e impediam de continuar. Ela se sentiu muito mal, achou que, poxa, eu fiz tudo isso para me dedicar e agora eu estou sendo tirada. Olha o alcance do olhar de Madre Teresa, que já conheci e trabalhou com ela um tempo, né? Falou assim: certo dia, Madre Teresa lhe escreveu uma carta dizendo-lhe que tencionava fundar uma aliança entre sofredores incapazes de agir, mas cheios de amor aos mais pobres e capazes de rezar. Olha a carta que Madre Teresa mandou para ela. Venho fazer-lhe hoje uma proposta que encherá de alegria. Você quer ser a minha irmã gêmea e tornar-se realmente uma missionária da caridade? Com o corpo na Bélgica, mas a alma na Índia? Unindo-se espiritualmente aos nossos esforços, você participará pela oferta de seus sofrimentos e suas orações no nosso trabalho nos bairros pobres. Nossa tarefa é gigantesca e precisa de muitos operários, mas necessita também de almas como a sua, que sofrem e rezam pelo bom êxito do nosso empreendimento. Você quer aceitar oferecer os seus sofrimentos pelas suas irmãs de equipe para dar-lhes cada dia a força de realizar sua obra missionária? Então, gente, a caridade dessa mulher não tem limite, né? Não tem realmente fronteira, né? 5 continentes é pouco. Atingir um ser humano que está num lugar sofrendo, que queria estar ali se dedicando, ela pediu o quê? Entrar em oração e pedir para que Deus console aquela moça, mas não, ela chamou ela para missão. Então todo mundo tem uma missão, ainda que você esteja paralisado, o que ela está querendo dizer aqui. Não existe idade, não existe mal que vá paralisar uma pessoa que quer entregar seu tempo para uma obra, nem que seja com oração. E aí foi assim que teve origem o ramo daqueles que, configurando-se a Cristo em sua paixão redentora,
contribuem para a salvação do mundo baseados em São Paulo, que eu faço questão de ler essa parte da carta aos Colossenses, que vai dizer assim, no 24, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, essa Jaqueline não é o corpo de Cristo, ela não está completando na carne dela os sofrimentos de Cristo e está oferecendo isso pela obra de Madre Teresa. Então, Madre Teresa é inteligente. Ela diz assim, não, calma aí, nenhuma energia desperdiçada. Aí eu queria contar o que eu disse que ia contar, que é uma prática que eu tenho. Toda vez que passa por mim ambulância, bombeiro ou mendigo, eu sempre acho que eu tenho que oferecer alguma coisa para aquelas pessoas que estão trabalhando em prol da vida de outras, ou pessoas que não, que eu, por exemplo, naquele momento eu estou de mãos vazias e não posso dar nada. Muitas vezes a gente acha que dá coisas materiais, mas, irmãos, prestem atenção, a gente tem muita coisa para dar além do que é material. A gente tem jejum, a gente tem penitência, a gente tem nossos sofrimentos diários, a gente tem a oração. Toda vez que vocês passarem por alguém, ou conversarem com alguém que está em necessidade, ou que vocês observem a necessidade, ou que vão correr algum perigo de vida, ofereçam uma Ave Maria. Não é nada complicado, é nas pequenas coisas, né? Como mesmo Santa Teresinha nos ensina, é nas pequenas coisas, fazer as pequenas coisas com grande amor. Olha para o mendigo, olha para Cristo. Cristo não passaria por ele indiferente, né? Então é a gente lançar um olhar de Cristo para a pessoa. Mas a gente tem que estar em comunhão, a gente tem que buscar isso, lutar contra as nossas fraquezas e as coisas que nos puxam para o mundo para poder estar junto dele. Então tudo isso é uma grande lição para a nossa vida. O que Madre Teresa está ensinando aqui é o seguinte: você nunca é tão pobre que você não tenha nada para oferecer, ofereça a sua oração, né? Então é só para partilhar com vocês. E aí Santa Teresa conta, Dom Estevão aqui, que um admirador indiano de Madre Teresa, que é um homem de negócios, mandou um dia imprimir para ela um cartão de cor amarela, portador de 5 linhas. A Madre chama isso seu cartão de visita e diz assim, gente: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Ou seja, o fruto do silêncio é a paz. Por quê? Porque passa por todo esse caminho e é sustentado pelo amor, né? Porque a fé produz o amor, porque acreditar em Deus, acreditar naquilo que Cristo nos ensinou, gera um amor em nós. E nós podemos fazer o amor gerar serviço, porque o amor não fica estático, o amor é movimento, né? Tanto é movimento que Deus criou o mundo pelo amor, pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus pairava sobre o mundo. E depois mandou a salvação através de quê? Do Verbo, ele mesmo, o Verbo encarnado, o mesmo Verbo que criou a gente, veio e resgatou a gente. Então assim, se você diz que ama a Deus, mas não age, então que amor é esse que não te coloca em serviço? Né? Então são questões para a gente se fazer sempre. Então, continuando aqui a reflexão de Dom Estevão, o que mais marca para mim, né, é o que ele fala dessa oração. Sempre a oração gerando fruto, presta atenção. É preciso, antes do mais, consagrar tempo ao silêncio e à contemplação, vai dizer Santa Teresa de Calcutá. Eis porque resolvi abrir nossa primeira casa de irmãs contemplativas, em Nova York e não no Himalaia, pois eu sentia que as grandes cidades é que mais precisam do silêncio e da contemplação. Olha a inteligência dessa mulher, né? Eu coloquei aqui uma reflexão, né? A gente não pode permitir que a agitação tire nosso desejo de estar a sós com Deus. Muitas vezes a gente passa por um momento de agitação interna, de indefinições na vida da gente, mas nada pode impedir que um instrumento capaz de mudar todas essas situações, um instrumento capaz de dar paz, que a gente acabou de ler, é a oração. Então reserve um tempo para estar junto de Deus. Eu digo mais, quem puder, vá à missa todos os dias, contemple a Deus. É o maior evento da face da terra, é a Santa Missa, onde Cristo se faz presente, é o santo sacrifício, que é uno, desde a ceia, né? Então é uno, porque para Deus não existe tempo, então aquilo ali acontece como se fosse num único momento,
né? Busque a adoração pelo menos uma vez a semana, mas nunca passe na frente de uma igreja a pé que você não entre para dar um oi, para falar, ajoelhar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu te entrego meu dia, minha vida. Né? Então são experiências que vão aprofundando a gente no amor e na paciência. E ela diz assim, olha, isso porque resolvi abrir uma casa de contemplação em Nova York, no meio do barulho. Se retire, sabe? Se retire. Começo sempre a rezar fazendo silêncio. É no silêncio do coração que Deus fala, vai dizer Madre Teresa, né? Deus é o amigo do silêncio. E nós o devemos escutar. Porque não são nossas palavras que pesam, mas sim aquilo que Ele nos diz. E o que Ele diz através de nós, né? O que o sangue é para o corpo, a oração é para a alma. É a vida da alma, né? Ela a aproxima de Deus e purifica nosso coração. É verdade, gente, é verdade. Então, tendo o coração purificado, nós podemos ver a Deus, falar-lhe e descobrir seu amor na pessoa de cada um de nossos irmãos. Se o seu coração está puro, vocês são transparentes diante de Deus. Vocês nada lhe escondem e somente então vocês lhe oferecem livremente o que Ele espera de vocês. Então, orar é ir na fonte, pegar aquilo que você quer dar para os outros, né? É exatamente o que ela está querendo dizer aqui. E aí também me veio aquela passagem de São João, em que ele diz assim, deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Ele diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui ele está dizendo que quando ele vai mandar o Espírito, e a gente vai fazer coisas ainda maiores. Olha aqui. Então assim, como que você entra em contato com o Espírito? Aqui está dizendo, através da oração. Se vocês desejam ir à procura de Deus sem saber como fazer, aprendam a rezar. Obrigue-se simplesmente a rezar 1 hora por dia. Ainda determina 1 hora por dia. Não precisa ser toda. Reza 15, ou reza meia hora, né? Vai dividindo da maneira que você pode, mas some 1 hora. Some 1 hora, ela não está falando isso em vão. Né? Vocês podem rezar em qualquer lugar, a qualquer momento. Não é necessário que esteja numa capela ou numa igreja. Vocês podem rezar enquanto trabalham. O trabalho não interrompe a oração. Olha o que eu disse sobre São Bento, né? O trabalho também é uma forma de orar. Nem a oração interrompe o trabalho, ou seja, vice-versa, né? Um não atrapalha o outro. Sem a oração, eu não conseguiria realizar meu trabalho. Olha o que ela está dizendo aqui, gente. Mesmo que só durasse meia hora, e ela ficava horas trabalhando, até tarde da noite. Então, aí ela vai colocar o testemunho da irmã Dolores, né? Que trabalhava e administrava uma das áreas lá. Todas as manhãs, desde que acordam, as irmãs sabem que provações as aguardam. Provações muito penosas, a nossa vida não é diferente disso. Por vezes a oração lhes dá forças, sustenta-as e as acompanha. Ela nos dá toda a alegria necessária para cumprirmos o que temos de fazer. Começamos a jornada pela oração e a missa, e a terminamos com 1 hora de adoração, então depois do trabalho todo. Elas terminam com 1 hora de oração diante de Jesus. Trabalhar incessantemente, dar incessantemente é impossível sem a graça de Deus. Sem ela não poderemos viver. Então, gente, é muito lógico, né, o que elas estão falando, né, de você ter o contato para você poder frutificar. Eu queria também ler isso aqui, que é o nosso viver de cada dia, serve para mim, para você, para todos nós, esse conselho que Madre Teresa vai dar para que a gente não desanime. As pessoas são desarrazoadas, ilógicas e egocêntricas, apesar de tudo, ama-as. Se praticas o bem, as pessoas te atribuem motivos egoístas e calculistas? Apesar de tudo, pratica o bem. Se tiveres êxito, ganharás falsos amigos e verdadeiros inimigos. Apesar de tudo, procura ter êxito. O bem que hoje praticas, amanhã será esquecido. Apesar de tudo, pratica o bem. A honestidade e a franqueza tornam-te vulnerável. Apesar de tudo, sê honesto e franco. O que levaste anos para construir pode ser destruído de um dia para o outro. Apesar de tudo, constrói. Os pobres têm realmente necessidade de socorro, mas alguns poderão atacar-te se tu os ajudares. Apesar de tudo, ajuda-os.
Se dás ao mundo o melhor de ti, corres o risco de deixar no mundo algumas penas. Apesar de tudo, dá o que tens de melhor. Ela tem muito a nos ensinar mesmo. E aí eu vou resumir para não ficar muito grande, né? Que tem uns depoimentos aqui na revista de Dom Estevão, se vocês pegarem no site, que está aí na descrição do canal, a número 411, vocês vão poder ler, né? Citando aqui uma delas, né? Que é narrado que num congresso um senador lhe disse: Madre, a senhora faz um trabalho maravilhoso. Ela replicou: é o trabalho de Deus, ou seja, não é meu. Olha só. Continuou o senador: na Índia, onde há tantos problemas, pode a senhora estar feliz com suas realizações? Não é inútil tentar sanar os problemas, ou seja, você não está enxugando gelo, né? Respondeu Madre Teresa: veja, senhor senador, nós somos sempre chamados, não somos sempre chamados a ser felizes, mas somos sempre chamados a ser fiéis. Ou seja, não importa, ela está fazendo o que ela acha. E olha o trabalho como frutificou, ou seja, não está só na Índia mais, né? Está em vários lugares, né? E colhendo almas para Deus. Mais importante do que cofres para a terra são almas para Deus. Né? E aí é o que eu vou dizer aqui, que a respeito da morte, óbvio que ela não poderia refletir de outra maneira. Todo ser humano é capaz de ir para o céu, vai dizer Madre Teresa. Me interrogam a respeito da morte, perguntam-me se eu me alegro de antemão por ela, porque ela via muita gente morrer, né? Muitos doentes de AIDS, casos de aidéticos, casos de leprosos. Então ela estava acostumada, entre aspas, né, a ver a morte. Sem dúvida respondo, pois voltarei à minha casa, ou seja, eu me alegro porque eu vou voltar para casa com a morte. A morte não é um fim, mas um começo. A morte é a continuação da vida, ela é o sinônimo da vida eterna. É por ela que nossa alma vai para Deus, a fim de ficar em sua presença e contemplá-lo, falar-lhe e continuar a amá-lo. Continuar, ou seja, a morte separa a alma do corpo, mas é uma continuação do que? Do que você estava vivendo na sua vida, né? Por isso que é tão importante estar preparado para a morte. E continuar a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Ou seja, eu só vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Somente nossos despojos, nós os entregaremos à morte. Nosso coração e nossa alma são imortais. Que testemunho! Os que têm medo da morte são aqueles que julgam que ela é o fim de tudo. Não conheço ninguém que tenha morrido no medo após ter conhecido o amor de Deus. Basta apenas que nos coloquemos em regra com Ele na paz, como nós todos fazemos. Há sempre pessoas que morrem de repente. Isto pode acontecer a cada momento. O dia de ontem já passou. O de amanhã ainda não chegou. Por isso devemos viver cada dia como se fosse o último, de modo a podermos responder ao chamado de Deus e estarmos prontos para morrer com a alma e o coração puros. Ela estava tão unida a Deus que para ela morrer é a continuação. E aí, isso é bem lógico quando a gente lê aqui Mateus 25, 31, o último julgamento, que é: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da glória e vai julgar. Para o lado direito vai: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós. Pois tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestistes, doente, me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos responderei, né? Quando que isso tudo aconteceu? Ele disse assim: e nós te visitamos, né? E nós te vimos. Toda vez que você fizer isso a alguém, você vai estar fazendo isso a mim. Então a morte para ela, e justamente o contrário acontece, né? Quando você não faz isso, ele vai colocar a esquerda e vai dizer assim: eu não conheço vocês, porque eu estava lá na sua frente e você não fez nada. Então, assim, fica a conclusão, né? Dom Estevão vai dizer que aqui transcritos apresentam genuinamente um pouco do segredo dessa personalidade de mulher fisicamente franzina, mas interiormente rica do Espírito de Deus. Assim como Dom Estevão Bittencourt também, os dois nos deixam um grande exemplo da importância da oração e do serviço e da grande paz que tudo isso nos traz, né? Vamos aprendendo com ela no nosso dia a dia, na nossa prática religiosa cristã. Assim seja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.